pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Antônio Rafael Santana. Esta é uma videoaula da disciplina de Introdução aos Sistemas Operacionais. Na aula de hoje, nós faremos a definição de computador, programa, sistemas operacionais, assim como ver as principais funções de cada uma dessas definições, de cada um desses componentes que compõem o sistema computacional. Computador. De acordo com o dicionário Wise, computador é uma máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações desses dados para alcançar um fim determinado. Como podemos ver nessa imagem, nós temos três tipos de computadores: um notebook, um tablet e um smartphone. Atualmente, os smartphones têm poder de processamento até mesmo maiores do que alguns computadores desktop ou notebooks. Computadores desktop são aqueles que a CPU e os monitores, teclados e mouse são separados. E os computadores desktop são mais difíceis de movimentar. Por isso, os computadores móveis possuem teclado, mouse e monitores integrados. Quanto ao poder de processamento, eles costumam ser até mesmo equivalentes, dependendo de sua configuração. Os computadores de propósito geral são aqueles que podem executar funções diversas, como processar textos, utilizar planilhas eletrônicas, enviar e-mails, navegar na internet, por assim em diante. Os smartphones, notebooks e desktops se encaixam nessa categoria de computadores. Estes computadores possuem componentes de hardware, ou seja, componentes físicos em comum, que são o processador, memória RAM, uma memória de armazenamento, que pode ser um disco rígido ou SSD, e a placa-mãe, que conecta esses componentes. Na placa-mãe, além dos conectores para você encaixar esses componentes, nós também temos os barramentos, que são linhas impressas no circuito da placa-mãe que fazem o papel de interligar esses componentes. O processador é o componente de hardware mais importante do computador. Ele é o cérebro do computador. É ele que faz a comunicação, que coordena a comunicação entre os demais componentes, e é ele também que processa as informações que são fornecidas pelos usuários ou informações que são coletadas do ambiente para produzir o resultado de uma tarefa. Outros tipos de computadores possuem propósitos específicos, ou seja, executam um conjunto mais restrito de tarefas, como, por exemplo, aqueles sistemas que estão contidos em eletrodomésticos, televisões antigas, telefones e também instrumentos musicais. Um exemplo claro é o micro-ondas. No micro-ondas, ele possui um sistema embarcado, ou seja, um computador de propósito específico, que tem como objetivo receber do usuário o tempo com que um alimento vai ser cozido e a sua potência. Então, os sistemas embarcados são aqueles sistemas capazes de processar informações, mas com propósitos específicos. São hardwares mais simples, com menor poder de processamento, que executam tarefas mais restritas. Programa. Um programa de computador é um conjunto de instruções que descrevem a tarefa a ser realizada por um computador. Sem os programas, todo o hardware de um computador não teria utilidade. Para que cada hardware execute sua tarefa de forma adequada, os programas de computadores devem gerar programas específicos para cada hardware. Então, o hardware, pessoal, ele não tem nenhuma utilidade se não existir um programa. Os programas, eles também são chamados de software, uma vez que a parte física do computador é chamada de hardware, a parte não física é chamada de software, ou programa de computador. Então, é o programa que coordena o hardware para executar uma determinada tarefa. Como os computadores são dispositivos eletrônicos capazes de executar tarefas, essas tarefas elas têm que ser traduzidas para uma linguagem que o dispositivo eletrônico consiga entender. Em um dispositivo eletrônico, nós temos apenas dois estados. O dispositivo eletrônico ele pode estar com energia ou sem energia. Justamente por causa dessa situação é que o sistema binário é utilizado para instruir um hardware a executar uma tarefa. Então, o sistema binário ele pode ser mapeado, por exemplo, o bit 0 para ausência de energia e o bit 1
para presença de energia. Então, o sistema binário, contendo apenas 2 dígitos, 0 e 1, é mapeado para presença e ausência de energia. Uma combinação de sequências desses bits 0 e 1 pode ser utilizada para especificar diversas funções nesses hardwares. O processador é o componente eletrônico capaz de receber essas sequências de 0 e 1 e de, assim, executar determinadas instruções. Então, um processador ele é fabricado para que possa atender um determinado conjunto de instruções, que é codificada numa sequência de 0 e 1. A quantidade de sequências de 0 e 1 que um processador consegue processar por vez é chamada de palavra. Comumente temos processadores com palavras de 64 bits ou de 32 bits. Mas os computadores mais antigos tinham palavras menores, de 8 bits, 4 bits e assim por diante. A velocidade de um processador não é dada só pela capacidade de sua palavra, mas também pela quantidade de palavras que ele pode processar por segundo. Isso é chamado de frequência. Então, quanto maior é a frequência e quanto maior é a palavra de um processador, mais rápido será este processador. Os bits podem ser agrupados em conjunto de 8 bits. Então, esse conjunto de 8 bits recebe um nome especial, que é chamado de byte. O byte é um termo muito utilizado na computação, e seus múltiplos também. 1024 bytes, por exemplo, é chamado de 1 KB. 1024 KB é chamado de megabyte. 1024 megabytes é chamado de 1 GB e assim por diante, de acordo com essa tabela. Mas o mais importante é lembrar que um conjunto de 8 bits, ou seja, uma sequência de 8 0 e 1, é dita como 1 byte. Para que os programadores criem os programas que serão utilizados pelos computadores, é necessário que eles entendam quais são as instruções capazes de serem executadas no hardware. Então é muito importante ele conhecer qual que é a sequência de 0 e 1 que é capaz de executar cada instrução de um determinado computador. Cada dispositivo, cada componente de processamento, ou seja, cada processador, tem uma arquitetura própria. Ou seja, tem um conjunto de 0 e 1 capaz de ser compreendido por ele. Por exemplo, para fazer uma soma de um número com outro número, existe uma instrução soma, que nada mais é do que uma sequência de 0 e 1. Para fazer a subtração, existe uma outra sequência de 0 e 1. Para mapear um número, um dígito ou um caractere, existe uma sequência de 0 e 1. Então, para que o programador crie um programa, ele tem que conhecer a sequência de 0 e 1 responsável tanto pelas fórmulas, pelas tarefas, também como para representar os dados. Como isso seria algo muito difícil e tornaria praticamente inviável a criação dos programas, foram criadas linguagens de programação. As linguagens de programação são uma maneira textual de determinar tarefas. Então, existe um programa que é capaz de traduzir tarefas escritas em linguagem humana para sequências de 0 e 1. Esses programas capazes de fazer essa tradução são chamados de compiladores ou interpretadores. Os compiladores, então, eles pegam uma linguagem, como por exemplo Assembly, que é uma linguagem textual, e transformam em sequências de 0 e 1 que são compreendidas pelos processadores. Além disso, essas traduções, essas linguagens textuais podem ser criadas em vários níveis. Então, por exemplo, uma linguagem Assembly é uma linguagem textual que está mais próximo possível da sequência de 0 e 1. Mas linguagens textuais mais próximas do ser humano podem ser criadas sobre a linguagem Assembly, assim como outras linguagens podem ser criadas sobre outras. Esses níveis mais altos de criações de linguagens mais próximas do ser humano e mais longes do 0 e 1 são chamados de abstrações. Uma abstração permite que nós, seres humanos, possamos criar ferramentas, aplicativos de forma mais fácil, através de um processo chamado de compilação. Quando nós aprendemos nesse curso, quando vocês aprenderem nesse curso a criar os seus próprios programas utilizando C++, Java, PHP, essas linguagens são compiladas ou interpretadas
sendo traduzidas para a linguagem assembly do processador do seu computador. A linguagem assembly, por sua vez, é traduzida em 0 e 1 e essa sequência 0 e 1 é executada no seu processador. Muito bem. Onde que entra o sistema operacional? Mesmo que existam as linguagens de programação, ainda assim, você entender o funcionamento de cada dispositivo de hardware seria uma tarefa muito complicada e ainda tornaria a construção de softwares muito lenta. Com isso, existe um software especializado em lidar com hardware, gerenciar o hardware e tornar mais fácil a vida dos programadores e usuários dos computadores. Este software é o sistema operacional. Então, vamos aqui ler os tópicos para a gente aprofundar mais nesse assunto. Se todo programador de aplicativo tivesse que compreender como todos os componentes de hardware de um computador funcionam em detalhes, nenhum código jamais seria escrito. Os sistemas operacionais são softwares cuja a função é fornecer aos programas de usuário um modelo de computador melhor, mais simples e mais limpo, assim como lidar com o gerenciamento de recursos de hardware do computador. Então, como eu disse, o sistema operacional ele permite que os programadores de sistema não precisem entender como funciona o monitor, teclado, mouse, placa de vídeo, placa de som, né? E a memória RAM, o HD, o SSD, ele não precisa saber os detalhes físicos de como funciona, ou seja, não precisa compreender as instruções de máquina que são necessárias para que instrua esses componentes de hardware a executar as suas tarefas. Quem faz isso é o sistema operacional. Dessa forma, o sistema operacional disponibiliza funções em alto nível, com maior facilidade de compreensão para os usuários e programadores de aplicação. Dentre os sistemas operacionais mais conhecidos, temos o Windows 10, 8, 7 Vista, Linux em suas várias distribuições, Debian, Red Hat, Fedora, Ubuntu, os sistemas da Apple, né, o macOS, iOS, no caso, dispositivos móveis, Android para dispositivos móveis, Windows Phone e uma série de outros sistemas operacionais. Os sistemas operacionais disponibilizam dois tipos de interface de interação com os usuários. O Shell, que é uma interface modo textual, e o GUI, Graphical User Interface, que é a interface gráfica. A interface gráfica é aquela que vocês estão acostumados, onde existem ícones que vocês acessam para acessar os diversos programas instalados no sistema operacional. Muitas vezes, as interfaces são confundidas com o próprio sistema operacional, mas na verdade a interface é um programa à parte que nos dá as funcionalidades, ou seja, eles são responsáveis pela interação do usuário com o sistema operacional em si. Justamente por isso, o sistema operacional tem dois modos de funcionamento, o modo núcleo e o modo usuário. O modo núcleo é um acesso crítico, é um modo de acesso que você controla o hardware, em que você gerencia o hardware. Então, o modo núcleo, toda vez que o sistema operacional precisa acessar o hardware, ele entra em modo núcleo. O modo núcleo não é acessível para os usuários do sistema, como nós, por exemplo, nem para os programadores. O modo núcleo é um modo restrito, cujo o acesso é dado apenas para o sistema operacional em si, e não para os usuários nem programadores. Já o modo usuário é o modo do sistema operacional, cujos programadores e usuários do sistema têm acesso. Aquele modo onde você tem a interface, onde você consegue clicar nos programas e executá-los. Se nós vemos esse modelo de camadas, nós temos aqui, por exemplo, o navegador web, que é um programa instalado no sistema operacional, leitor de e-mail, reprodutor de música, todos eles são executados em modo usuário. Quando um desses programas necessita executar uma função, necessitam da utilização do hardware, ele passa por um hardware a tarefa de comunicar com o hardware. Ele passa para o sistema operacional a tarefa de comunicar com o hardware. Dessa forma, uma chamada de sistema, que é na verdade apenas uma instrução, é passada para o sistema operacional e o sistema operacional cuida dos detalhes de comunicação com o hardware. Então, o hardware só é acessado pelo sistema operacional em modo núcleo, tá? Então, nós, programadores do sistema e usuários do sistema, nunca acessamos as funcionalidades do hardware de forma direta, apenas de forma indireta através do sistema operacional, que, por sua vez,
bloqueia o acesso do usuário, passando a executar as funções de hardware em modo núcleo. Em muitos sistemas, há programas que operam em modo usuário, mas ajudam o sistema operacional ou realizam funções privilegiadas. Por exemplo, programas que realizam trocas de senha estão em modo usuário, mas operam em modo núcleo. Em alguns sistemas, o que é tradicionalmente entendido como sendo sistema operacional, como sistema de arquivos, é executado em espaço de usuário. Então, de acordo com o sistema operacional, essas tarefas, se elas são executadas em modo núcleo e em modo usuário, podem ter algumas divergências. De via de regra, todas as operações críticas de um sistema são executadas em modo núcleo, tá? Mas existem alguns sistemas que, por exemplo, algumas tarefas ditas como críticas, né, como alterar senhas, são executadas em modo usuário, tá? Os sistemas operacionais possuem código-fontes muito grandes, tá? Os códigos-fontes dos sistemas operacionais são grandes e complexos, tá? E têm vida longa, ou seja, eles são pouco alterados. O código-fonte é o coração do sistema operacional do Linux e do Windows, tem cerca de 5 milhões de linhas de código. Isso é muito interessante. Agora, para finalizar a nossa videoaula de hoje, vamos aqui falar das principais funções de um sistema operacional. O livro do Tannenbaum, ele trata essas duas funções com esses dois termos: atuar como máquina estendida e gerenciar recursos. O que seriam essas duas coisas? Quando dizemos que um sistema operacional ele atua como máquina estendida, nós queremos dizer que ele passa para os usuários e programadores de sistemas funções mais fáceis de ser compreendidas para a utilização do hardware. Dessa forma, os usuários, os programadores, não precisam compreender as diversas arquiteturas diferentes existentes entre fabricantes de hardware. Por exemplo, os discos SATA, que são discos de armazenamento, eles possuem um livro descrevendo a versão inicial de como utilizar esses discos, que possui até 450 páginas. Isso quer dizer que, se não existisse o sistema operacional, toda vez que você fosse usar um disco SATA, você teria que ler esse livro de 550 páginas para entender como funcionam as suas instruções. O que acontece é que o sistema operacional, através de drivers de dispositivos, eles traduzem todas as instruções que podem ser diferentes entre os fabricantes em funções comuns. Dessa forma, nós podemos apenas disparar funções grave no disco, que o driver vai traduzir essa função grave no disco em instruções L1 específicas necessárias para aquele fabricante. Vejam qual a importância das abstrações. Essa criação de funções que traduzem funções específicas de fabricante, específicas de hardware e funções genéricas, é chamado, como eu já disse anteriormente, em abstrações. Então, os sistemas operacionais utilizam abstrações de software chamadas drivers para facilitar o uso do dispositivo de hardware. Os SOs disponibilizam ainda um outro tipo de abstração para usuários e programadores de disco, como por exemplo os arquivos. É comum que, independentemente do sistema operacional que você esteja utilizando, se é Windows, se é Linux, toda vez que você for gravar uma informação no disco, você vai gravar um arquivo. Então, arquivo é um tipo de abstração utilizada hoje em todos os sistemas computacionais, em todos os sistemas operacionais. Arquivos podem ser utilizados no Windows, no Linux, de forma padronizada, como por exemplo PDFs, imagens do tipo JPG, enfim. Então, vocês, usuários, não precisam entender o funcionamento específico de cada hardware justamente por causa do sistema operacional, por causa dos drivers que são instalados nesses sistemas. Então, quando eu digo que um sistema operacional ele atua como máquina estendida, quer dizer que o sistema operacional fornece aos usuários funções genéricas para a utilização do hardware, sem que o usuário necessite entender especificamente o funcionamento interno de cada hardware. Quanto mais próximo do hardware, mais baixo o nível a linguagem de programação, como eu já falei no início do vídeo. Quanto mais abstrações forem adicionadas em uma linguagem de programação, mais alto nível é essa linguagem. Então, os programas de aplicativos, eles veem uma interface simples, bela, e o sistema operacional lidar com as interfaces feias e complexas do hardware. Essa que é a ideia. E por fim, nós temos a segunda função do sistema operacional, que é atuar
como gerenciador de recursos. Uma vez que atuar como máquina estendida tem como objetivo facilitar o uso do hardware, gerenciar recursos tem como objetivo passar para o sistema operacional questões como qual parte do hardware deve ser utilizada por qual programa, ou quando cada recurso vai utilizar o hardware por um de cada vez, sincronizando o uso de cada dispositivo. Então, gerenciar o recurso é decidir quem vai utilizar o hardware e por qual quantidade de tempo, ou qual parte do hardware vai ser utilizada por quem e quando. Então, são coisas diferentes. Gerenciar o uso é controlar o uso. Facilitar o uso é tornar o uso mais fácil. Então, são as duas funções do sistema operacional. O gerenciamento de recursos inclui você utilizar o recurso no espaço e no tempo. Por exemplo, a memória RAM. A memória RAM ela contém, nos computadores modernos, vários programas simultaneamente. Você regulamentar qual parte da memória RAM pode ser utilizada por qual programa é tarefa do sistema operacional. Filas de impressão. Criar filas de impressão também é tarefa do sistema operacional. Tempo de processador. Quanto tempo cada programa vai usar o processador? Também é função do sistema operacional. Tudo isso está dentro de gerenciar recursos. Como referências para aqueles que quiserem especificar, se aprofundar mais no assunto, a maioria do conteúdo desse capítulo foi utilizado do capítulo 1 do livro do Tannenbaum, terceira edição, que é os Sistemas Operacionais Modernos, e está disponível na biblioteca. As outras fontes de pesquisa estão disponíveis nos demais links aqui como referências. Nas próximas videoaulas, nós continuaremos aprofundando o assunto. Estará disponível no sistema acadêmico uma lista de exercícios para fixar o conteúdo dessa videoaula. Até a próxima aula, bons estudos e tchau!